Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Ojeda E Felipe Morita. e aqui a gente vai fazer nossa apresentação gravada sobre Focus Group. Nosso grupo é composto por mim, Morita, Renata e o Fábio. Aqui agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o histórico do Focus Group. Ele teve a origem lá nas ciências sociais, na década de 40. Depois ele foi passando pela etnografia, entre outras áreas, e só vai chegar no marketing em 1950. Agora um pouquinho dos conceitos para vocês entenderem direitinho o que é o Focus Group. O Focus Group ele é uma ferramenta de pesquisa qualitativa, né? Ele permite o aprofundamento da reflexão, do tipo buscar a motivação dos respondentes, né? Não é uma coisa tão fechadinha quanto um questionário. Você vai realmente buscar o essencial, o que dá aquela resposta. Ele busca compreender e não inferir apenas ou generalizar. E ele visa aspectos valorativos e normativos de algum grupo em particular. E quais são esses aspectos valorativos e normativos? São as tendências, o foco, as motivações, os princípios desse grupo. E todos esses aspectos valorativos, eles regem os julgamentos e as percepções das pessoas do grupo em questão. E quando que você deve usar o grupo focal? Bom, você deve usar o grupo focal para identificar problemas. Por exemplo, você quer definir o objetivo de uma pesquisa que não está muito claro, você quer explorar de uma maneira mais desestruturada e relativa para você ter uma visão mais geral. Você pode auxiliar no planejamento, né, como você vai atingir alguns objetivos. Você pode usar o Focus Group na implementação, para você ajustar os planos originais de uma empresa, por exemplo. Na avaliação, procurar aprender com o ocorrido, né, o que vem acontecendo, para você ver o impacto disso. Em marketing, ele já é mais voltado para compreender o consumidor, né? Que é o que a gente define como comportamento do consumidor. Então, você usa o Focus Group, por exemplo, para lançar um novo produto, para ver como que o mercado vai reagir a determinada embalagem, por exemplo, né? É realmente voltado para o comportamento do consumidor. E também vale a pena lembrar que o grupo focal ele serve para complementar pesquisas quantitativas, a priori ou a posteriori. Geralmente ele é usado com pesquisas quant, justamente pela sua capacidade de complementar, conseguir dados mais profundos que as pesquisas quant não conseguem fornecer. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do uso do grupo focal. Então, uma das vantagens que a gente pode citar é o enriquecimento da resposta pela interação dos integrantes. Então o que acontece? Como tem vários integrantes ali naquela mesa redonda discutindo, são pessoas que têm ideias diferentes, que têm motivações diferentes, e a discussão entre elas acaba gerando uma resposta mais completa. Outro aspecto que a gente pode citar, positivo, é a flexibilidade dada ao moderador para conduzir a dinâmica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o moderador ele consegue conduzir a discussão de uma maneira desestruturada, o que já não ocorre num questionário estruturadinho. Então o que acontece? Ele pode moldar o roteiro do grupo focal a partir das respostas fornecidas pelos participantes. Por exemplo, se uma pessoa dá uma determinada resposta, o moderador pode falar, nossa, talvez seja um caminho interessante da discussão seguir. Já no questionário, independe disso, né? Independe da resposta, vai ter lá essa estrutura, vai para a próxima questão. Já no Focus Group isso não ocorre. Outra coisa que a gente pode citar é a profundidade e a qualidade das verbalizações e expressões. Então, o que acontece? No Focus Group, você não analisa só as respostas puramente, né? Você pode analisar a linguagem corporal, as microexpressões, a relação entre as pessoas ali, né? Para ver até mesmo quem é a pessoa que está mais influenciando, né? O líder de opinião. Então, você tem todas essas informações que já num questionário estruturado você não consegue captar. Então, quando que é recomendado o uso do grupo focal? Quando você quer ouvir as pessoas, né? Como eu já disse anteriormente, para você ouvir um público-alvo, para você testar um produto, né? Você pegar as opiniões das pessoas, onde a troca de impressões enriquece o processo. Por exemplo, se você quer investigar sobre o relacionamento de um pai e uma filha, por exemplo, às vezes ali na discussão eles conseguem até enriquecer a discussão pelas diferenças de visões que eles têm. E também para aprofundar o conhecimento de um determinado tema. Por exemplo, a gente pode citar na atualidade o tema da sustentabilidade, né? Por exemplo, será que os meus consumidores vão notar se eu começar a ser uma empresa mais sustentável? Será que isso vai afetar minhas vendas, sim ou não? Esse tipo de tema, que hoje é muito recente, né?
para as empresas lidarem, pode ajudar usando um focus group, né? Então, uma frase interessante que a gente acabou vendo no texto complementar é que o focus group é definido como um oásis de liberdade no grande deserto de questionários. Que no final das contas é isso mesmo, né? Os questionários eles são muito estruturados, eles seguem uma ordem, uma regra. Já no grupo focal você tem uma liberdade maior, né? Porque você pode alterar o roteiro das perguntas à medida que as respostas vão chegando a você. Então essa liberdade toda acaba enriquecendo o grupo focal. Agora falar um pouquinho das desvantagens. Você tem um controle reduzido do moderador, dos dados gerados, ou seja, apesar do moderador conseguir conduzir a dinâmica, né, conseguir conduzir a discussão, nem sempre ele vai ter o poder suficiente para que as pessoas respondam aquilo que ele quer, né? Às vezes ele faz uma pergunta e as pessoas não estão dispostas a responder sobre aquilo. E ele não pode obrigar os respondentes a falarem aquilo que ele quer, né? Então ele tem um controle meio reduzido disso e acaba até que gerando até informações que não são necessárias. Você tem também a artificialidade do ambiente, né? Porque não é um ambiente onde aconteceria, por exemplo, uma compra. Você quer pesquisar um produto numa gôndola, nem sempre você vai estar lá no mercado, né? Essa pesquisa é feita num ambiente fechado, com um espelho ou vidro para as pessoas de fora analisarem, né? Os clientes analisarem. Então essa artificialidade pode comprometer um pouquinho. E também você pode citar a influência de participantes mais exuberantes do grupo. O que isso quer dizer? Às vezes, no grupo focal, pode ter uma pessoa que ela tem ideias muito firmes, muito fixas, e elas acabam influenciando as outras pessoas. Isso acaba até ocultando o pensamento das outras, porque elas acabam indo com ela, entendeu? Como se fosse líderes de opinião. Ele fala uma coisa, as outras pessoas vão com ele, independentemente do que elas estão pensando. Então, quando que não é recomendado o uso do grupo focal? Quando existe uma demanda de dados estatísticos, né? Então não é recomendado também quando o grupo focal integra pessoas que se sentem desconfortáveis umas com as outras. Por exemplo, não é recomendável colocar numa mesma sala o chefe com um funcionário, porque às vezes as respostas do funcionário podem comprometer o emprego dele. Então ele pode acabar até mentindo. Também uma pessoa mais simples com uma pessoa mais culta, né? A pessoa simples pode se sentir coagida e acaba não respondendo exatamente o que ela está pensando. Então esses desconfortos já não são uma boa para você usar o grupo focal. Também não é recomendado quando há uma necessidade de informação previsível, né? Porque quando você tem já as informações que elas são previsíveis, você geralmente procura medir elas, né? E para medir as informações previsíveis é mais recomendado o uso de uma pesquisa quant, né? Você vai medir as variáveis e o grupo focal é justamente para descobrir novas variáveis que você não está enxergando. E também não é recomendado quando o tópico, né, em questão invade a privacidade ou constrange os participantes, né? Geralmente assuntos mais relacionados a amor, que invade muito a privacidade das pessoas, não é recomendado porque, obviamente, né, talvez você não consiga coletar respostas tão honestas quanto gostaria. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento do Focus Group. Ele começa com a elaboração do roteiro de entrevista, sendo o primeiro passo determinar o objetivo da entrevista. Como a gente busca determinar o objetivo da entrevista? Sempre tendo em vista que o grupo focal visa enriquecer, aprofundar e buscar tipos específicos de informação. Então, o grupo focal não é uma coisa superficial e ele não deve ser superficial. Sempre que você quer uma coisa profunda, você usa ele. Do contrário, existem milhões de outros métodos que talvez sejam mais eficientes. Outra coisa importante que se deve tomar atenção é que o roteiro deve ser elaborado como um prompt para guiar a entrevista e os observadores devem ter uma cópia. Ou seja, você não pode deixar com que ele se torne uma camisa de força. Né? Muitas vezes as pessoas têm aquela tendência de fazer o prompt e desesperar se eles começam a sair dela, mas não. Isso é natural e isso enriquece o Focus Group. O ideal é que você conduza e passe por todos eles, mas se necessário, se der tempo, tendo em vista os objetivos do seu Focus Group. Algumas respostas, né, elas podem acabar criando desdobramentos. E desdobramentos, ao contrário do que pode ser visto, é uma coisa muito positiva. No sentido de que podem gerar novos temas de pesquisas, podem ser a chave para entender aquilo que a gente não entendia. Então o moderador ele tem que ter o jogo de cintura para flexibilizar a dinâmica e aproveitar essas deixas da melhor maneira possível. Ele pode inclusive para isso mudar a ordem dos temas, se for necessário, e até adicionar ou remover alguns. Muitas vezes o próprio observador, que pode ser o cliente,
pode olhar e falar: nossa, gostei do que ele falou, por favor, pergunta a respeito disso. O moderador recebe essa pergunta do cliente e adapta lá na hora. Existem alguns princípios gerais para a elaboração do roteiro. Primeiro de tudo, evite questões longas, complexas ou com diversas partes. Porque quando o negócio é muito complicado, quando o negócio é muito longo, né, você pode acabar dificultando a pessoa, o respondente, de digerir toda essa informação, de organizar tudo isso para te dar a resposta. E na confusão ele pode acabar respondendo só um pedacinho da pergunta ou acabar não respondendo de forma alguma, né? Outra coisa é que você tem que evitar questões que requerem respostas de uma ou duas palavras. Por quê? Porque as pessoas nem sempre estão dispostas a falar horas e horas. Então quando você faz a pergunta, ela pode responder sim, não. E pronto, sem discussão não há focus group. Você acaba matando a grande vantagem da dinâmica, que é a discussão. Além disso, você tem que tentar ordenar do mais geral para o mais específico, e de acordo com a importância relativa à agenda da pesquisa. Por quê? Porque quando você pega de uma maneira mais específica, você está tentando pegar aquelas opiniões mais soltas, você está tentando deixar a pessoa mais à vontade, você está avaliando aquilo de uma maneira sem direcionar a pessoa. Então você fala, pintura. Poxa, a pintura é legal, a pintura é chata, acho a pintura tudo igual. E depois você pergunta, e essa pintura? Porque aí você vai ter tanto um panorama um pouco mais geral, quanto uma observação um pouco mais específica. E por último, evite a indução à resposta. Então, por exemplo, jamais fale, o que você acha dessa pintura linda? Seria terrível. Acabaria com a honestidade. Você, como moderador, induziria uma resposta pelo seu argumento de autoridade. Ok, número de perguntas. Isso pode variar um pouquinho. Em média, eles recomendam que até 12 questões. Mas existem alguns fatores que afetam isso. Quanto mais homogêneo o grupo for, mais rápido eles passam pelas questões. Isso te dá um tempo de manobra. Se eles forem grupos muito heterogêneos, se prepare para muita discussão em cada ponto. Então talvez seja melhor você ser um pouco mais breve. E quanto aos tipos de questões que você deve utilizar no seu focus group? Como eu já disse, no começo tem que ser um negócio bem amplo e divergente, bem desestruturadão, para você ter uma noção geral dos entrevistados, dos respondentes, sobre o tema. Na metade, você pode focar um pouco mais, até porque você não fez o focus group meramente para conversar. Você tem objetivos, você tem um cliente demandando informações de você. E no fim você pode deixar um pouco mais genérico, porque no começo as pessoas estão à vontade, você tem um panorama, depois você foca e vê o específico. E por último, as pessoas já estão orientadas ao tema que você quer, então você pode soltar perguntas mais soltas e elas vão ficar mais ou menos na área que você quer. E como assim, né? Desestruturadas, estruturadas, como são essas perguntas? As desestruturadas, elas não enfocam em aspectos do estímulo. Elas permitem que as pessoas levem a discussão por onde preferem e ajudam na detecção de tendências e padrões. Então, como você está se sentindo? O que você pensa sobre futebol? O que você acha de que um amigo seu pensaria disso? Esse último, em especial, é uma técnica de projeção e é muito válida no grupo focal. Já as estruturadas enfocam no aspecto específico do estímulo, porque você poderia correr o risco, sem usá-las, de não obter a informação que no fundo você queria descobrir. E elas vão direcionar sempre a discussão para o caminho desejado. Então, por exemplo, quais os pontos fortes do futebol? O que você achou sobre o fator gosto do hambúrguer tal? E isso vai te ajudar a extrair informações com que você possa trabalhar com um grau de precisão maior. Ok, e a definição do público-alvo também é muito importante. Vamos começar pelo seguinte motivo. Os grupos devem ter níveis socioeconômicos semelhantes para evitar constrangimentos ou inibições. Como já foi apontado, se tem uma pessoa muito culta, se tem um médico e ele vai ser entrevistado junto com um monte de pessoas a respeito de medicina, o médico vai olhar e falar, eu estudei tanto para ser tratado como eles e ter a minha opinião valendo o mesmo que o deles? E as pessoas vão perceber que ela é uma pessoa que manja do assunto e vão deixar se influenciar pela opinião dela. Não se recomenda chefes e subordinados no mesmo grupo, isso é um ponto que sempre vale a pena dar enfoque. Porque gostando ou não, hierarquias acabam influenciando na realização do grupo. Por mais tranquila que a empresa seja, por mais tranquila que a ONG seja, as pessoas podem acabar tirando proveito do focus group para tentar se alinhar com o chefe, fazer um monte de coisinhas assim.
É indevido chamar mais de uma vez a pessoa para um grupo focal, em um intervalo curto de tempo, tendo como ideal 1 ano. Por quê? Porque as pessoas sabem como funciona, sabem que você vai começar falando de um tema mais genérico e depois aprofundar, sabe que ela talvez vai ganhar um estímulo para participar do focus group. Elas desenvolvem uma certa malandragem, por se dizer, que não é benéfica. E nunca se esqueça, diversidade de perfis enriquecem o grupo focal. Então, se você tem pessoas muito homogêneas, todo mundo vai concordar, você não extrai muita coisa. Perfis diferentes vão ajudar a discussão a fluir de uma maneira melhor. E quanto ao papel do documentador? Peraí, quem é o documentador? O documentador, ele é um cara que vai estar lá junto com o moderador, ou longe do moderador, mas ele vai estar sempre fazendo a mesma coisa, anotando tudo que ele observa, verbal e não verbal, para facilitar a análise. A identificação dos participantes por ele deve ser feita por letras, números, nunca pelo nome. Por quê? Para o moderador, seria frio tratar os entrevistados como 1, 2 ou A, B. Mas para o documentador é legal, porque ajuda a proteger a identidade dos entrevistados. Então, pessoa A disse tal coisa, parecendo nervosa. Pessoa B disse tal coisa. Ela olhou para o que a outra estava dizendo e acenou com a cabeça. Isso já vai proteger a identidade das pessoas e o documentador vai sempre facilitar a análise. Então não cabe para ele interpretar, abreviar ou acrescentar, porque isso é jogar a informação fora ou distorcê-lo, que é ainda pior. E quanto ao perfil do moderador, facilitador? O moderador eu acho que todo mundo tem mais ou menos na cabeça como que é, né? É um cara sentado no meio da mesa que vai estar conduzindo toda essa dinâmica. Ele vai participar para facilitar, para conduzir, para deixar o negócio fluindo. E ele jamais deve induzir respostas. Cabe a ele maximizar a participação na conversa. E o cara não pode ser qualquer um. O moderador é uma das figuras mais importantes, se não a mais importante no Focus Group. Ele tem que ter diversas qualidades e competências que o tornem a melhor pessoa para o trabalho. Começando por o conhecimento geral do tema de pesquisa, seus tópicos e objetivos. Porque se ele não sabe o que a pesquisa quer, ele não vai conseguir conduzir direito. E se ele não entende o que está sendo discutido, ele não vai conseguir orientar a discussão, ou ver se a pessoa está falando doideira. Então, por exemplo, tem um grupo de médicos, pode ter um cara lá que nem médico é, e está falando um monte de nome fictício. Se o cara não conhece, fica ruim, né, para ele controlar esse ambiente, para ele falar, olha, por favor, se retire, porque às vezes é necessário. Além disso, ele tem que ter a habilidade de integrar as pessoas. Porque se as pessoas não sentem à vontade, se elas não conversam, não vai rolar Focus Group. A conversa é a base do Focus Group. Então é muito importante que ele tenha a capacidade de deixar as pessoas à vontade e permitir que elas participem livremente do Focus Group. Mas também ele tem que ter a capacidade de interromper com delicadeza aqueles que monopolizam a entrevista. Porque sempre vai ter uma pessoa que vai querer tratar o Focus Group como uma entrevista individual. E isso é um perigo. Além disso, ele tem que ter uma postura neutra e discreta, com nível de envolvimento controlado. Então, um exemplo meio bobo, palmeirenses e corintianos numa sala e o moderador é corintiano. E quando o palmeirense fala uma coisa, ele manda o cara calar a boca. Isso não pode acontecer. Naquele momento ele não é palmeirense, ele não é corintiano. Naquele momento ele é uma pessoa que tem como único propósito ajudar a discussão a fluir bem. Ele tem que também ter uma certa flexibilidade e atenção para redirecionar o tema. Então, se ele percebe uma deixa, se ele percebe uma coisa que pode ser a chave para a compreensão das motivações das pessoas, você tem que ter o jogo de cintura para mudar. Você não pode só falar, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Né? Você não pode simplesmente cortar todo o fluxo. Você tem que olhar e falar, olha, mas você mencionou um ponto interessante, o que vocês acham sobre isso? Além disso, manter um clima de informalidade e descontração, porque em situações formais de muita pressão, as pessoas tendem a agir ou sem pensar, ou pior, de acordo com protocolos sociais. E daí você não tem uma resposta da pessoa, mas sim do que ela acredita que você queira ouvir. Administrar o tempo, que também é uma coisa difícil. Permitir a manifestação de opiniões opostas à da maioria e pedir que se expliquem de novo se necessário. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai expor uma opinião que o grupo não vai gostar de ouvir. E a tendência é que essa pessoa possa até ser linchada, né? Ela pode acabar sofrendo repressões, vamos dizer assim. Então ele tem que permitir que essa pessoa se manifeste, porque essa opinião é muito importante. E também tem que ter a lábia de pedir para a pessoa se explicar de novo. Porque tem gente que fala enrolado, tem gente que se enrola para explicar. E a opinião dessa pessoa é tão importante quanto a da pessoa que é muito bem articulada. Ser atento ao movimento de conformidade das opiniões socialmente aceitáveis, como eu já disse.
E para lidar com temas constrangedores, ele tem que permitir a projeção das pessoas em terceiros. Como, por exemplo, o que você acha que seu amigo faria? Porque muitas vezes a pessoa não vai dar a resposta por ela mesma. E se você intimidar ela, falar, mas isso não é seu amigo que faz, é você, pronto, acabou a participação dela no grupo. E lembre-se, para o grupo, o moderador é autoridade. Então as pessoas tendem a querer agradar a ele. E ele não pode permitir que esse puxa-saquismo dê certo. Aqui tem um exemplo de uma série Lie to Me, onde eles vão fazer um grupo focal. Esse exemplo é curtinho e ele tem alguns pontos muito bons, que eles trabalham muito bem, e pontos onde eles pecam, e por isso eu achei que ele seria um exemplo muito legal para ilustrar o nosso trabalho. Is this all of them? These are the lead plaintiffs. There's another 80 names on the suit, but these are the real bloodsuckers. Or the real victims? Why are they even talking to us? Well, Digital Corner sold it to their lawyer as part of the investigation. But let's be honest, who doesn't enjoy a good bitch session? Guards were shoving us and everything. My kid busted his elbow. I needed. Did you know that the doors opened 20 minutes late? They didn't even have my TV in stock. It was a bait and I switch. was almost trampled to death. Listen, we need to get paid. Okay, it's our job to determine what started everything. That's what we've been asking. The store hasn't turned over any security video. Let's just begin with what you remember. One of the rent-a-cops picked a fight. It was right behind me. I saw him pushing folks around like cattle. He was a bully, damn near knocked me over. All right, so this guard starts a brawl, and then everyone pushes for the door? Can you describe him? White guy, shaved head. You all just shifted your gaze to this guy. You're looking to him for the answer. You think we're lying? Well, not consciously. It's more likely a case of memory conformity. You've all heard each other's stories, so you think it happened to you. Right, but you didn't remember the race of the guard because you never saw him. So you look to the real source. I'll be supervising these interviews. Waylon said he was shopping for his family. I shift downward says otherwise. Educated guess he was there for someone else, like his mistress. Oh, and he is not your only client with a truthfulness allergy. Delisha faked anger when Rhea asked her about her arm. Her eyebrows never pulled together, lips never pressed or tightened. She's faking it. That doesn't excuse the store or the security guard. Oh, the bully? No, that wasn't a lie. As far as we can tell. Just because a few people are gaming the system doesn't mean Digital Corner's off the hook. Ok, esse exemplo é muito legal, por vários motivos. Primeiro, você percebe que os moderadores já começam enviesados, né? Tem um a favor e um contra a inocência da loja. Mas isso não impede eles de fazer... Quer dizer, isso impede, de fato, eles de fazerem um bom trabalho, mas mesmo assim eles são caras muito bem treinados. Treinados na captação da linguagem corporal. E isso é muito legal, porque é um ponto muito forte do Focus Group, né? Você conseguir absorver essas informações. O registro deles é muito legal, eles filmam as pessoas individualmente, em grupo. Isso faz parte do trabalho do documentador, cuidar dessas câmeras, etc e tal. E isso é muito importante. E vocês viram como a opinião daquele senhor influencia a opinião dos outros? Isso é muito legal. Legal, assim, pra mim que sou entusiasta, não pro seu estudo. Porque isso vai mostrar pra você que aquele cara tá influenciando as pessoas, que aquelas pessoas estão entrando no ritmo dele, e você ter a sacada de perceber isso é muito importante. Analisar a raiva da pessoa, como eles buscaram aquela pessoa, perceber como o cara põe as pessoas em calmas para falar uma por uma, respeitando a necessidade de cada uma de falar, ver o gesto daquele cara que não fala nada, mas concorda sacudindo a cabeça. Tudo isso são informações muito valiosas, é uma experiência muito rica. Talvez a maior dificuldade do grupo focal seja aproveitar a riqueza de informação que ele gera pra gente. Ok, e quanto à realização da reunião, como evitar o caos? Primeiro a gente vai iniciar com a apresentação do estímulo, como no exemplo a gente viu. Apesar de ser uma apresentação bem porquinha, ele se apresentou. O local deve ser neutro para não inibir os participantes e silencioso. Isso vale tanto para o grupo focal quanto para a nossa gravação agora, né? Se daqui a pouco passar alguém gritando, vai atrapalhar a compreensão de vocês. A filmagem e a gravação são recomendadas, mas para serem feitas requerem a permissão dos participantes. Sério, isso não pode esquecer, dá problema sério, as pessoas têm que saber que elas estão sendo filmadas, gravadas. E também cabe ao realizador do grupo focal garantir a confidencialidade das informações. Não é só porque o cara te contratou que ele tem direito a ter acesso total das informações. Você muitas vezes não precisa dar o vídeo para ele, não precisa dar
o trabalho inteiro, todos os dados. Pode só dar o registro do documentador que diz A1, A2, porque muitas vezes isso pode acabar comprometendo as pessoas que participaram. Os participantes devem estar identificados para facilitar a atuação do moderador, mas o registro deve ser codificado. Em outras palavras, foi aquilo que eu já falei, as pessoas têm que ser tratadas pelo nome para não soar frio, mas registradas por iniciais. Elas têm que ter um crachazinho, alguma coisa, para evitar coisa do tipo, ô tio, ou você, ou senhor, porque esse tipo de coisa dá muita margem para porcaria. E a disposição circular da sala, para que todas as pessoas possam ser vistas de uma maneira melhor. Uma sala quadrada acaba matando as pessoas que estão no fundo e nas pontas. Ok, quanto à apresentação e à introdução, né? O que eu tenho que apresentar, o que eu tenho que falar para as pessoas que vão participar? Boas-vindas e o agradecimento pela participação, solicitar a autoapresentação dos participantes pelo nome, até para quebrar um pouco do gelo, expor os objetivos do grupo focal e explicar sobre a confidencialidade, para deixar eles à vontade, para eles não se sentirem um rebanho que vai sem direção. Apresentar e explicar o papel dos documentadores e eventuais observadores, porque é desconfortável ter alguém te observando, é desconfortável pensar que atrás da sala atrás do espelho tem uma pessoa te olhando. Explicar a técnica, que não existem respostas certas ou erradas, porque senão as pessoas vão se sentir testadas e vão tentar corresponder às suas expectativas, e reforçar a importância da participação delas, sobre falar a duração e também do lanche, caso ele seja servido no final. Afinal de contas, um estímulo é sempre bom, né? E a análise das respostas? Bem, quanto à análise, a gente procurou um pouquinho além, porque a gente ficou curioso, para falar a verdade. E a gente viu alguns pesquisadores, como por exemplo Kevin Roberts, Brené Brown, que utilizam muito de grupo focal, de entrevista. E geralmente o que eles fazem? Eles pegam aqueles dados, transcrevem literalmente, sem distorcer os dados, agrupam em categorias, e essas categorias, quais são? Aí já varia bastante. Tem gente que vai usar respostas pistas ou respostas socialmente aceitas, gente que vai usar respostas que são úteis, que não são úteis, respostas que agregam valor à marca, respostas que falam sobre a categoria. E aí vai depender muito dos seus objetivos de pesquisa. E quanto aos aspectos éticos, o que a gente pode ou não fazer durante a realização do Focus Group? Primeiro de tudo, o cliente do grupo focal, ou seja, quem encomendou, não tem acesso ilimitado às informações. Você tem que barrar algumas informações para proteger a identidade das pessoas. Principalmente quando ele puder entrar em contato com um dos participantes da dinâmica. Imagina, você entrevista um grupo de pessoas que vivem numa comunidade sobre o controle do tráfico naquela região. Perigoso, né? Se um traficante eventualmente recebe essa informação, pode gerar coisas que vão muito além da nossa imaginação. Então, tome muito cuidado nessa parte. Os limites da confidencialidade devem ser estabelecidos na fase do planejamento. Então, já que é uma coisa tão importante, para um pouquinho antes de fazer o grupo focal e planeja tudo para garantir que a confidencialidade seja garantida. Também devem ser tomados cuidados relativos ao quanto de informação entre os participantes serão acessíveis. Então, os participantes vão saber a área das outras pessoas que estão participando, se são pessoas da mesma empresa. Os médicos vão saber a área dos outros médicos para valorizar mais ou menos a opinião deles. Vão saber o nome direito. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu chego e falo, olha, esse participante é o Vitor Ojeda, médico especializado, não sei o que, 40 anos na área, 50 mil artigos científicos publicados. Pronto, todo mundo que olhar esse cara vai se sentir intimidado e ele vai virar uma pessoa de destaque dentro do grupo, o que não pode acontecer. E também os relatórios e análises devem preservar a identidade dos participantes. Tá num relatório, tá num registro, não precisa mostrar o nome das pessoas. Bom, pessoal, aqui está a nossa bibliografia, né, os textos que a gente usou para fazer essa apresentação. E muito obrigado a vocês pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa nova modalidade aí de apresentação. Que vocês tenham um bom aproveitamento e boa sorte na prova. Até mais. Até mais.